E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou técnico em edificações e no vídeo de hoje, pessoal, eu quero ensinar para vocês uma maneira bem tranquila, bem rápida. Às vezes você está na obra aí e quer calcular uma escada, seja ela uma escada reta, seja ela uma escada com patamar. Então eu vou ensinar para vocês de uma forma bem tranquila, para vocês não ter que ficar errando e toda hora riscando parede, fazer tentativas, acertos e erros para poder acertar onde vai parar essa escada. Então, se vocês gostarem do vídeo e esse conteúdo ajudar de vocês de alguma forma, se inscrevam no canal aí. Então, eu desenhei aqui o patamar. Esse patamar, pessoal, seria a nossa laje. Nossa laje lá em cima. Então, estou saindo de um pavimento, subindo escada, chegando até a laje. Então, eu vou considerar isso aqui como um patamar, certo? Mas eu vou falar de outro patamar, não é esse que é em questão. Então, a primeira coisa a gente tem que entender, pessoal, para a gente falar de escada, muita gente acaba fazendo até às vezes o cálculo certo, mas considera as alturas erradas. Então, a altura que a gente tem que considerar de uma escada é de piso a piso. Então, essa altura de piso a piso, pessoal, a gente chama de pé esquerdo. Não é muito comum a gente ouvir isso aí, a gente ouve mais pé direito, que pé direito é o seguinte, é a altura do piso até o fundo da laje lá, certo? Esse é o pé direito, só que não é essa altura que a gente quer considerar. A gente quer considerar a altura de piso a piso. Então, isso a gente chama de pé esquerdo. Então, é comum, pessoal, na engenharia, na arquitetura, adotar-se essa fórmula aqui, ó, 2 vezes E mais P igual a mais ou menos 64 centímetros. Então, eu não quero que vocês se apeguem em fórmula, porque eu gosto mais de ensinar o conceito da coisa. Porque se a gente entende o conceito, a fórmula é só uma consequência. Então, eu gosto, pessoal, de adotar espelhos medindo 18 centímetros, né? Eu posso aí trabalhar com espelhos de 16 até 18, né? E pisos de 28 até 32. Por que que eu gosto de trabalhar com espelhos de 18? Porque se eu dividir espelhos, deixar espelhos com 16, eu vou ter uma quantidade maior de pisos e a minha escada vai crescer muito. Então, se eu adotar 18 para espelhos, consequentemente eu diminuo o tamanho, né, que eu tenho que andar aqui na horizontal. A gente vai entender agora de uma forma bem tranquila. Então, aqui eu tenho 3,24 m. Então, eu vou adotar aqui espelhos 18. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Toda vez que eu falar em espelhos, pessoal, a gente vai lembrar da vertical da nossa escada. Toda vez que eu falar em piso, a gente vai olhar a horizontal da nossa escada. Então, eu pego 3,24, divido por 18, eu vou ter 18 espelhos. Então, essa informação a gente tem que ter aqui. 18 espelhos. Então, uma dica bem importante, pessoal. Se a gente tem 18 espelhos, a gente vai ter 17 pisos. Por que isso, pessoal? Sempre, se vocês estiverem no Brasil, vai ser igual. Se vocês estiverem na China, vai ser igual. Se estiver no Japão, vai ser igual. Se vocês estiverem na Lua e tiver que fazer uma escada lá na Lua, vai ser o mesmo padrão. Então, se eu tenho 18 espelhos, sempre vai ter um piso a menos. Então, aí fica fácil. Então, se eu tenho 18 espelhos em uma escada, eu vou ter 17 pisos. Agora é só multiplicar. Eu vou adotar 28 centímetros. 17 vezes 28, 4,76. Então, a minha escada, ela vai ter 4,76 metros de comprimento. Então, 3,24 de altura e 4,76 de comprimento. Tá, mas aí você fala, é uma escada reta que eu vou desenhar. E se for uma escada que eu tiver que ter um patamar, por exemplo, assim, ó, venho aqui, venho aqui, venho aqui. Como essa escada ela tem mais de 2,90, a gente é obrigado a pôr um patamar. Então, eu venho aqui e continuo com a minha escada. Certo? É o mesmo raciocínio, pessoal. Então, o que a gente tem que entender? Se eu tenho 17 pisos aqui, para uma escada com patamar, então se a gente quiser uma escada meio a meio, a gente deixa 8 degraus, né? Mais 8 degraus, são 16. E o patamar, pessoal, a gente tem que entender, o patamar nada mais é que um degrau a mais da escada. Então, eu só tenho um degrau estendido.
ao invés de eu ter um degrau com 28, um piso com 28, eu tenho um piso com 1 metro, com 80, dependendo do tamanho que você quer deixar o seu patamar. Então, o patamar nada mais é que um piso estendido. Então, é fácil fazer a conta. Então, a gente tem, ó, se a gente tem 16 pisos, então a gente vai ter 17 pisos, a gente vai ter 16 pisos com 28 centímetros e um piso, eu quero colocar com 1 metro no meu patamar, 1 metro. 1 metro. Então, vamos lá. 16 vezes 28, eu tenho 4,48, certo? Isso aqui é os 16 degrau. Mais um, que seria o nosso patamar. Então é só somar mais 1 metro. Então vai ter 5,48 metros a nossa escada. Então, ó, no padrão ela tinha 4,46, né, que era reta. Eu acrescentei um patamar, ela foi para 5,48. Por quê? Porque simplesmente eu adotei que um patamar seria o piso da nossa escada. Tá, aí você me fala, tá, e se eu não quero fazer a escada assim, eu quero fazê-la voltando para cá assim, ó. É o mesmo raciocínio, pessoal. Então o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a mesma quantidade de degraus aqui, a mesma quantidade de degraus aqui e calcular a minha escada como um patamar. É só deixar ela num padrão simétrico, ou seja, se eu tenho 18 dividido, eu deixo a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui, né? Eu deixo 8 degraus aqui, 8 degraus aqui, são 16, e mais um, que é o nosso patamar. Então, o raciocínio, ele sempre vai ser o mesmo, pessoal. Então, não tem confusão, não tem como a gente errar esse cálculo aí. É só a gente lembrar que toda escada tem sempre um número de pisos a menos que o número de espelhos. E é consequência, né? Se eu tenho 18 espelhos, 17 pisos. Se eu quero uma escada reta, eu uso esse raciocínio. Se eu quero uma escada que eu vou ter um patamar, eu simplesmente somo um patamar como um degrau, só que ele é estendido. Então, eu acho que foi um vídeo tranquilo, deu para todo mundo entender, mas se ficou alguma dúvida aí, pessoal, deixa aí nos comentários e até uma próxima.